Um disco rígido, hard disk, ou também chamado de HD, é um hardware usado para armazenar grande quantidade de dados e conteúdo digital em computadores. Todos os computadores exigem que as unidades armazenem dados em uma base de longo prazo. Isso é conhecido como armazenamento secundário. De um modo geral, o armazenamento secundário é fornecido em duas formas: unidade de disco rígido, HDD, e unidade de estado sólido, SSD. E assim como o SSD, ele é do tipo não volátil, ou seja, quando algum arquivo é armazenado, ele não se perde com o desligamento da máquina ou com a perda de energia, como acontece com a memória RAM, que é o armazenamento primário. Se desligar o computador, os dados continuam armazenados. Embora você possa ver referências a SSDs como tipo de disco rígidos, isso não é muito preciso, e é importante entender a diferença entre um HD e um SSD. O tipo mais tradicional de disco rígido é o HD. As unidades de disco rígido são compostas de discos magnetizados, conhecido como pratos, que giram rapidamente, normalmente entre 5.400 e 15.000 RPM, ou rotação por minuto. Quanto mais rápido o disco magnético gira, mais rápido seu computador é capaz de acessar as informações a partir dele. Todos os dados digitais vêm na forma de um código binário, uma série de uns e zeros que podem representar qualquer informação. Os cabeçotes de leitura e gravação de um disco rígido são usados para inserir esses uns e zeros por magnetização de partes do prato. Cada pequena porção do prato abriga um bit, que será igual a 1 ou 0. O cabeçote pode detectar o magnetismo de cada porção, lendo informações. O mesmo cabeçote que pode ler dados também pode gravar, alterando a magnetização de bits em um prato. Sempre que uma alteração for feita, como um novo arquivo sendo salvo ou um arquivo sendo excluído, o cabeçote do disco rígido ajustará o magnetismo do prato de acordo. Você pode imaginá-lo como um toca-discos, por exemplo, com o disco de vinil sendo o prato contendo a informação e o braço sendo os cabeçotes que escaneiam essa informação. Já os SSDs são o tipo de disco rígido mais recentes. Eles se tornaram o formato preferido para discos rígidos internos de notebooks e computadores de última geração. Unidades de estado sólido usam memória flash, que também é usada em unidades flash USB e cartões de memória para câmeras digitais. Não há ímãs envolvidos aqui. SSDs usam semicondutores que armazenam dados, alterando o estado elétrico dos trilhões de circuitos contidos dentro do SSD. Como eles não têm peças móveis, não só funcionam mais rapidamente, já que você não precisa esperar que os discos girem e sigam para coletar informações, eles também tendem a durar muito mais do que os HDs. Porém, os SSDs são muito mais caros de fabricar. Portanto, embora sejam cada vez mais predominantes como a unidade de disco principal para notebooks e PCs de última geração, os HDs ainda são preferidos por muitos como uma opção externa mais barata. O primeiro disco rígido foi construído pela IBM em 1956 e foi lançado em 16 de setembro de 1957. Era formado por 50 discos magnéticos contendo 50.000 setores, sendo que cada um suportava 100 caracteres alfanuméricos, totalizando uma capacidade de 5 megabytes, incrível para a época. Esse primeiro disco rígido foi chamado de 305 Hamac e tinha dimensões de 152,4 cm de comprimento, 172,72 cm de largura e 73,66 cm de altura. Em 1973, a IBM lançou o modelo 3340 Winchester, com 2 pratos de 30 megabytes e tempo de acesso de 30 milissegundos. Assim criou-se o termo 3030 Winchester, uma referência à espingarda Winchester 3030, termo usado antigamente para designar HDs de qualquer espécie. Ainda no início da década de 1980, os discos rígidos eram muito caros e modelos de 10 megabytes custavam quase $2.000, enquanto em 2009 compramos modelos de 1.5 terabyte por pouco mais de $100, uma grande baixa no preço e uma grande evolução também no mercado. Os HDs podem ter dimensões variadas. As dimensões mais comuns são 3,5 polegadas e 2,5 polegadas. Essas medidas dizem respeito ao diâmetro dos discos. Os de 3,5 polegadas são comumente empregados em desktops, workstations e servidores, enquanto que HDs de 2,5 polegadas são comuns em notebooks e computadores,
com dimensões reduzidas. A imagem mostra um HD visto por baixo. Vale ressaltar que essa parte contém uma placa com chips. Trata-se da placa lógica, item que reúne componentes responsáveis por diversas tarefas. Um deles é o chip conhecido como controlador, que gerencia uma série de ações como a movimentação de discos da cabeça de leitura e gravação, o envio e recebimento de dados entre os discos e o computador e até rotinas de segurança. Outro componente comum à placa lógica é um pequeno chip de memória que é usado para buffer, ou famoso cache. Cabe a ele a tarefa de armazenar pequenas quantidades de dados durante a comunicação com o computador. Como esse chip consegue lidar com os dados de maneira mais rápida que os discos rígidos, seu uso agiliza o processo de transferência de informações. HDs antigos tinham cache de 1 ou 2 MB. Modelos atuais podem ter cache muito maior, de 512 MB, por exemplo. Agora chegamos à parte interna dos HDs, isto é, ao interior da caixa. A imagem mostra um HD aberto. Temos os pratos e eixos, e eis o componente mais importante. Os pratos correspondem aos discos nos quais os dados são efetivamente armazenados, que giram rapidamente, normalmente entre 5.400 e 15.000 RPM. Quanto mais rápido o disco magnético gira, mais rápido o seu computador é capaz de acessar informações a partir dele. Eles são feitos geralmente de alumínio ou de outro tipo de cristal recoberto por material magnético e por uma camada de material protetor. Os HDs mais comuns giram a 7.200 RPM, rotações por minuto, mas também há modelos que alcançam a taxa de 10.000 ou até 15.000 rotações. Em notebook, convencionou-se o uso de discos rígidos com 5.400 RPM. Quanto mais denso for o material magnético, maior é a capacidade de armazenamento do disco. Os HDs contam com um componente chamado cabeçote de leitura e gravação, ou cabeça. Trata-se de um pequeno item que contém uma bobina que utiliza impulsos magnéticos para manipular as moléculas da superfície do disco e assim gravar dados. Normalmente, há uma cabeça para cada lado do disco. Este item é localizado na ponta de um dispositivo denominado braço, que tem a função de posicionar os cabeçotes acima da superfície dos pratos. Olhando por cima, tem-se a impressão de que a cabeça de leitura e gravação toca nos discos, mas isso não ocorre. Na verdade, a distância entre ambos é extremamente pequena. A comunicação é feita pelos já citados impulsos magnéticos. HDs atuais podem ter cabeçotes com dois componentes, um responsável pela gravação e o outro direcionado à leitura. Também chamada de voice coil, o atuador é o responsável por mover o braço acima da superfície dos pratos e, com isso, permitir que os cabeçotes façam o seu trabalho. Fabricantes de discos rígidos como Seagate e Western Digital aumentam a capacidade de armazenamento de seus produtos constantemente. Todavia, não é raro uma pessoa comprar um HD e constatar que o dispositivo tem alguns gigabytes a menos do que o anunciado. Será que a loja te enganou? Será que a formatação foi feita de maneira errada? Na verdade, não. E eis a explicação. Nos HDs, 1 GB, por exemplo, é considerado como sendo igual a 1.000 MB, da mesma forma que 1 MB é considerado equivalente a 1.000 KB. Os sistemas operacionais, por sua vez, consideram 1 GB como sendo igual a 1.024 MB e assim por diante. Por conta dessa diferença, um HD de 80 GB, por exemplo, vai ter na verdade 74,53 GB de capacidade no sistema operacional. Um HD de 200 vai ter, por sua vez, 186,26 GB. Portanto, ao notar essa variação, não se preocupe, seu disco rígido não está com problemas. Tudo não passa de diferenças entre as métricas adotadas pelas indústrias de software e hardware. Não há nada de errado.